Tudo chega até você através do Eu Superior. O poder do Eu Superior está ligado a você através dos níveis conscientes e inconscientes da sua psique. A ação ocorre nos níveis correspondentes do universo externo. Não especifique a fonte de suprimento do mundo material para aquilo que você deseja, porque a fonte real de suprimento fica no nível espiritual. Porque aquilo que parece ser a fonte material mais óbvia para você, poderá, na realidade, não ser a certa. Evite confundir a sua natureza emocional com falsos desejos. Os falsos desejos servem apenas para roubar-lhe tempo, energia e atenção, concentração. Os falsos desejos roubam-lhe uma parte do seu poder de decisão, resolução. Os falsos desejos tiram-lhe toda a paciência. Jamais estabeleça um preço em seu trabalho de visualização criativa. Espere que aquilo que você deseja venha da plenitude do universo. Qualquer conceito de barganha para aquilo que você deseja irá limitar o seu trabalho de visualização criativa num nível inferior ao do seu eu superior. Confie, sabendo que você irá obter tudo o que deseja. Qualquer tipo de autolimitação, medo, ansiedade, negação ou autojulgamento fecha as portas para o eu superior. De onde vem tudo aquilo que se obtém por meio da visualização criativa? Em termos do mundo material, podemos dizer que uma coisa vem de uma fonte e outra de uma outra. Mas em termos de atividade de visualização criativa, você não deveria se preocupar com nada a não ser a fonte de suprimento espiritual. Sua prática se tornará mais simples e, consequentemente, mais eficiente. Se você imaginar a fonte de suprimento como aquela que verdadeiramente traz até você todos os benefícios de que você necessita. Existem, conforme já dissemos, várias maneiras para imaginá-la. Entretanto, essa fonte serve para designar o ser superior com que você mantém uma relação pessoal, direta e profunda. Durante todo o restante do livro, nos referiremos a ela, por questão de praticidade, como sendo o eu superior. O que quer que você decida querer será o alvo imediato a ser visualizado, seja ele material ou não, e deverá ser visualizado com toda certeza e confiança de que ele estará sendo encaminhado até você através daquela fonte espiritual. Na verdade, pelo poder desta fonte ligada através dos níveis conscientes e inconscientes da sua psique, a ação ocorrerá nos níveis correspondentes do universo externo, para apresentar você, a nível terreno, aquilo que você imaginou. É por isso que você pode afirmar com toda certeza de que aquilo que você irá visualizar é seu desde já. A nível astral, ele é seu, porque você já o implantou na realidade astral. A nível mental e espiritual, ele é seu, porque você já começou a ativar os níveis através de sua força mental e espiritual, de forma que aquilo que você cria a nível astral seja realizado a nível material. No próximo capítulo, você irá aprender como conduzir essa operação da maneira mais correta e eficiente possível. No momento, achamos conveniente considerar alguns erros que você deverá evitar. Caso você já tenha lido algo a respeito de visualização criativa, tanto em livros antigos como em literatura mais atual, você certamente já percebeu que quase sempre esses livros alertam sobre o perigo de especificar ou de visualizar uma fonte de suprimento no mundo material para aquilo que você deseja. Entretanto, raramente esses livros lhe oferecem um motivo para esse alerta. Existem, na verdade, duas razões para isso, e ambas são muito importantes.
A primeira razão para você não especificar ou visualizar uma fonte material de suprimento para aquilo que você está buscando é que, ao fazê-lo desse modo, você poderia, de alguma forma sutil, facilmente obscurecer a sua percepção, ou mesmo sua fé, na fonte espiritual de suprimento. A segunda razão é que aquilo que para você parece ser a fonte material de suprimento mais óbvia, pode não ser, na verdade, a mais certa. E, portanto, você estaria atrasando ou mesmo despendendo um esforço inútil no alvo errado. Há muito tempo atrás, na Inglaterra, morava um estudioso, um acadêmico autodidata, que pesquisava exaustivamente um assunto de seu particular interesse, a alquimia tradicional, que por si só já é matéria dificilíssima de se estudar. Esse homem descobriu que poderia obter incríveis esclarecimentos em suas pesquisas se conseguisse um livro. Esse livro, escrito por um dos mais obscuros e raros filósofos medievais, era desconhecido da maioria dos livreiros e bibliotecários conhecidos do nosso cientista. Como não obtinha sucesso em tentar conseguir o livro pelos meios normais, o rapaz decidiu experimentar o processo de visualização criativa. Na realidade, o que ele precisava era apenas uma quantidade de informações a respeito do filósofo medieval, a quem chamaremos de Dr. Susconditus. O que o cientista pediu, por vício mental, foi um livro dos ensinamentos do Dr. Susconditus. Bem, a verdade é que os livros são objetos excelentes, mas existem livros e livros, e por vezes um assunto pode ser pesquisado fora deles com total eficácia. Depois de algumas semanas de prática de visualização criativa, um dos bibliotecários com quem o cientista mantinha contato enviou-lhe circular de um editor europeu apresentando, entre outras coisas, edição recente de uma das obras mais importantes do Dr. Susconditus. Entretanto, aquele livro iria custar muito caro e teria que ser pago adiantadamente. Com dificuldade, o rapaz fez o pedido e ficou aguardando pela remessa do volume desejado. Quando o livro chegou, tempos depois, para seu assombro, o rapaz descobriu que o livro era muito menor que o original e praticamente ilegível, uma vez que estava escrito em latim arcaico, bem diferente do latim que o nosso cientista conhecia e utilizava em suas pesquisas. Na realidade, ele havia gasto dinheiro e energia inutilmente. De qualquer maneira, uma coisa ficou clara, que a visualização criativa havia funcionado. E, baseado nisso, o cientista decidiu realizar um novo processo de visualização. Dessa vez, com um pronunciamento diferente. Quero aprender os ensinamentos do Dr. Susconditus. No fim de semana seguinte, enquanto caminhava pelas margens do rio, como sempre costumava fazer de manhã, começou a conversar com o rapaz, que, como ele, admirava a paisagem também. Para surpresa de ambos, logo depois já estavam trocando ideias a respeito dos interesses filosóficos em comum. Depois, sentados num café ao ar livre, o visitante lhe disse que saíra de casa sem rumo e que, na verdade, estava completamente perdido e não sabia o que fazer, chegando quase a entrar em pânico. O nosso amigo, entretanto, um pouco mais acostumado às armadilhas da vida, tratou de acalmá-lo, dizendo que bastava uma ligação para sua família e que tudo estaria arranjado. Enquanto isso, poderia ficar em sua casa. O rapaz, agradecido, lhe disse: "Se eu puder lhe retribuir tamanha gentileza..." Naquele momento, o nosso amigo subitamente ouviu-se dizendo: "O que eu mais desejo é poder aprender os ensinamentos do Dr. Susconditus."
enquanto que o outro respondeu: "Ah, mas claro, eu conheço a pessoa certa para ajudá-lo. É um antigo professor meu e talvez, atualmente, a maior autoridade viva sobre o Dr. Susconditos. Ele é muito tímido e arredio e evita publicidade e entrevistas a todo custo. Mas, quem sabe se eu lhe escrever uma carta, ele concorde em vê-lo." E assim foi que aconteceu. O nosso amigo não apenas conseguiu obter todo o conhecimento que desejava, como também obteve a assessoria de uma pessoa altamente qualificada para ensiná-lo a organizar aquele conhecimento também. Especialmente porque o velho professor estava fascinado com a ideia de um jovem estar interessado em aprender exatamente aquilo que ele podia ensinar: fundamentos do pensamento alquímico e temas adjacentes. Por fim, o nosso amigo doou à biblioteca da faculdade de seu mestre o livro raro pelo qual tanto batalhara e do qual não pudera aprender nada. Então, a partir desse relato, sugerimos que você, primeiro, especifique exatamente aquilo que deseje, mas, segundo, não especifique a fonte material de suprimento. Achamos que ainda existem muitas coisas para serem aprendidas com essa história, da mesma forma que com todas as histórias reais a respeito de visualização criativa com sucesso. Você perceberá que cada uma dessas experiências contém um ingrediente legendário em sua narrativa. Não importa se os personagens pertençam ao passado ou ao presente, tampouco importa a idade, o sexo ou a sua postura diante da vida. Todos parecem envoltos numa aura de luz, assertividade e ações coerentes. E, no entanto, são todas histórias reais. É bem possível que você também tenha uma experiência para relatar, em que conscientemente sabia que nada poderia dar errado. Esta é uma característica do elo entre a sua mente racional e o nível arquetípico da existência, significando que você está, na verdade, agindo com poder, o poder canalizado do eu superior. Por vezes, sem dúvida, isso pode ocorrer quando você não tem consciência do fato, ou pelo menos não tem noção, até fazer uma retrospectiva do ocorrido. Mas sempre que se está consciente, a experiência é muito mais enriquecedora. A partir do momento em que se tem conhecimento e certeza, a sensação de ligação direta com o eu superior em ação arquetípica, como se você estivesse vivendo no momento presente a realidade de algum mito antigo. Dificilmente você incorrerá nos erros que descreveremos mais adiante. Além disso, mesmo sem essa conscientização durante o processo de visualização, você será grandemente auxiliado e fortalecido por meio da resolução, concentração e paciência. Uma das coisas a se evitar, conforme já mencionamos anteriormente, é confundir tensão nervosa com intensidade nacional. A tensão nervosa não apenas destrói as qualidades mencionadas acima, como representa uma negação implícita, se você pensar bem, da crença no sucesso, que é uma parte da visualização criativa, porque você sabe que está construindo a nível astral e que está infundindo o seu projeto com uma realidade espiritual, a qual lhe será revertida no mundo material. Lembre-se que a tensão é o prelúdio natural da ação. Mas nesse momento, você já está executando a ação que deverá ser efetiva nesse caso, e, portanto, para que você precisará da tensão? Deseje com todas as forças, porém, não o faça com todos os nervos. A tensão prolongada é sintoma de medo, de frustração e de ansiedade. Respire ritmicamente, relaxe e sorria, banindo completamente a tensão. Outro detalhe para o qual você deverá estar sempre alerta: não permita
que a sua natureza emocional se confunda com os falsos desejos. Isso ocorre com frequência e com muita facilidade atualmente, não apenas em virtude do volume de publicidade que ingerimos todos os dias, como também porque somos dirigidos pela opinião pública, o que também é artificial, que tenta decretar aquilo que você gosta e aquilo que você quer da vida. Isto não implica em ignorar a publicidade completamente. Se nos dedicarmos a escutar o fenômeno da propaganda, conseguiremos descobrir exatamente o que poderemos obter do mundo, aquilo que buscamos no mundo, incluindo os seres humanos, e aquilo que o mundo espera de nós. Na verdade, a publicidade é parte das notícias do mundo. Mas não vamos nos esquecer dos bons conselhos. É possível que você já tenha estabelecido na mente aquilo que você quer, como, por exemplo, uma casa e um carro. Mas qual será o primeiro? E de que tipo? Onde e quando? Estas são perguntas sobre as quais a opinião de outras pessoas, além dos seus próprios desejos, é extremamente importante. Em todo caso, você deveria evitar comportar-se como a jovem que sai para comprar um casaco em liquidação e acaba voltando para casa com 10 vestidos, todos uma pechincha, sendo que metade não é do seu gosto, e os outros 5 ela não tem onde usar. Nos referimos aqui, sem dúvida, não apenas a comprar coisas, mas principalmente em comprar desejos que não são seus e os quais você não quer. Os falsos desejos e os devaneios custam muito caro. A você que perde tempo, energia, atenção, concentração e grande parte do seu poder de decisão, resolução. Qualidades que você necessita para sua visualização criativa. Então, veja-se sempre como uma pessoa feliz, próspera, tranquila, saudável e socialmente bem-sucedida. Mas lembre-se, preste atenção apenas aos detalhes do quadro imaginado que você julga serem importantes ao momento presente. E não se esqueça de trazer à mente com frequência a existência da sua fonte espiritual de suprimento. Uma situação de crise pode ser muito eficiente para que consigamos desobstruir, identificar e atuar em direção ao próximo requisito que nos tirará da crise. Porém, é exatamente numa situação de crise que devemos nos precaver contra a ansiedade, a dúvida e a tensão. A história de NZ talvez seja um bom exemplo disso. Lembramos que quase todas as histórias de visualização criativa são de pessoas menos privilegiadas na vida. Isso não significa que a visualização criativa não seja eficaz para pessoas já bem-sucedidas ou prósperas. Frequentemente, aquilo que pessoas prósperas e seguras desejam está além da aquisição de algum bem material, podendo tratar-se às vezes de um objeto raro e antigo, do qual só se tem uma parte, ou então um filho com um problema de saúde que médico nenhum é capaz de resolver, ou então um industrial que busca descobrir uma utilização para um subproduto de sua matéria-prima. Todo mundo pode utilizar a visualização criativa com êxito, sendo que as condições para o sucesso de uma são as mesmas condições da outra. Contudo, o sucesso pode não ser tão evidente e fora de propósito. Por isso mesmo, muitas pessoas bem-sucedidas estão fazendo visualização criativa todo o tempo, enquanto mantêm em segredo a fórmula de seu sucesso. Bem, mas voltemos ao caso dos menos privilegiados. Embora ninguém que tivesse conhecido o NZ pudesse dizer que tratava de uma pessoa menos favorecida pela sorte, principalmente porque ela mesma jamais se considerou como tal. Durante muitos anos, NZ foi uma jovem muito bem educada, fina, socialmente bem colocada e a grande diferença
entre ela e suas amigas é que estas últimas viviam preocupadas com os lucros de seus investimentos, enquanto Annie não tinha essa preocupação pelo simples fato de não ter investimento algum. Isso, contudo, não a preocupava nem um pouco, pois vivia dizendo para si mesmo: eu tenho toda a riqueza do mundo na luz do sol. De fato, Annie visualizava tudo o que queria vindo daquela fonte radiante. E, com certeza, sempre deu certo. Annie tinha apenas uma falha em sua técnica de visualização, ou seja, a prolixidade do objetivo. Os efeitos eram contínuos e assombrosos, mas sem dúvida, correspondentemente pequenos, embora todos fossem contribuições positivas ao seu modo de vida. Certa vez, Annie foi informada que teria que sair do apartamento onde morava, pois o prédio iria ser demolido dentro em breve. Annie continuava mentalizando toda a riqueza do mundo no sol e confiava que tudo iria sair bem. Por uns tempos, Annie parou de mentalizar objetivos paralelos, como costumava fazer anteriormente, como, por exemplo, desejar uma roupa nova ou uma ida ao teatro. Enfim, pequenos desejos que estavam sempre presentes em sua cabeça. Começou a se enxergar num apartamento, parecido com aquele em que morava, sem a necessidade de mudar dali. Imaginou-se morando no primeiro andar, pois no prédio antigo sempre tivera problemas com o elevador muito velho. Imaginava que tudo que lhe chegava por intermédio dos raios solares, com suas mãos benfazejas, como descrito no disco solar de Atom do Egito Antigo. Imaginava-se também arrumando e decorando o apartamento a seu modo, com o seu toque, porque fazer algo à sua maneira, com o próprio toque, é a maneira mais eficiente de reivindicá-la. Algumas semanas mais tarde, conversando com uma amiga a respeito de sua situação, ficou sabendo que o sobrinho do marido dessa amiga estava vindo do exterior, num programa de intercâmbio de estudantes, e que provavelmente iria morar num apartamento do tio, que o reservara com essa finalidade. O rapaz não teria que pagar aluguel, porém, em troca, ficaria responsável pela pintura do imóvel e conserto do aquecedor. Annie soube que aquele era o apartamento que ela estava procurando. Lembrou-se também que o universo de plenitude existe de tudo para todos, e achou que não deveria fazer nenhum comentário com sua amiga que pudesse vir a prejudicar o destino de um rapaz que ela nem conhecia. Na semana seguinte, entretanto, aquela pessoa entrou em contato com Annie, perguntando-lhe se ela estaria interessada em ficar com o apartamento sobre o qual haviam conversado e nas mesmas condições. Isto aconteceu porque o rapaz, que veio de longe, deu uma olhada no apartamento e achou que teria muito trabalho para deixar o apartamento em ordem. E, além disso, ele iria preferir morar numa república ou num pensionato para jovens, onde teria companhia de pessoas de sua idade. Esse episódio nos coloca diante de um assunto para o qual gostaríamos de alertar nosso leitor. Tudo estará bem se, ao conseguir algo para o qual você trabalhou com sua visualização criativa, você descobrir que deve, dentro das suas possibilidades, tanto em dinheiro como em trabalho, pagar por ele. Entretanto, se lhe for exigido mais do que você pode dispor, ignore a oferta e prossiga com seu programa de visualização, porque certamente esta primeira manifestação de resposta não lhe pertence. Por exemplo, se você estiver visualizando um piano, é bem provável que um sem número deles, velhos ou novos, caros ou baratos, lhe sejam oferecidos antes e depois do seu por direito. Podem lhe oferecer de tudo, de graça ou a preço razoável,
E isso, quem poderá decidir é você, pois afinal, a escolha é sua. O que você jamais deveria fazer, nesses casos, é estabelecer um preço, seja em termos de dinheiro, espécie ou trabalho, dentro do seu processo de visualização criativa. É preciso que sua mente racional mantenha o controle, ao mesmo tempo em que abre espaço para que os seus níveis inconscientes atuem por você. Entrar em acordo ou fazer pactos com os níveis conscientes é o mesmo que abrir mão do controle do seu processo. Espere exatamente aquilo que você deseja do universo de plenitude. Tudo aquilo que você quiser dar, dê livremente rompendo as amarras. Somente dessa maneira, você não sentirá remorsos de nenhuma espécie. E acima de tudo, sempre que você se encontrar num programa de desenvolvimento interior, ou seja, num processo de aprimoramento e utilização de suas faculdades ocultas, você jamais deverá, mesmo sob circunstâncias banais, dizer coisas do tipo: "Ah, eu daria tudo para ter". Esse desejo de barganha tem origem no medo, ou seja, medo de que aquilo que mais se deseja não se realize, a menos que se pague um preço absurdo por ele. Entretanto, esse impulso não é verdadeiro. Ao fazer uma tentativa dessas, a pessoa estará se colocando numa posição vulnerável, ao invés de se fortalecer. A única postura forte é a de confiança total, sem taxas, preços ou compromissos, de que aquilo que se deseja irá se realizar. Porque a imagem está clara e, além disso, porque essa imagem está impregnada com o poder do eu superior. Uma das barreiras que muitas pessoas se colocam é a da consciência. Elas próprias fazem objeção, seja consciente ou inconscientemente, de que não deveriam ter isto ou aquilo porque não fizeram nada por merecê-lo. Ou pior ainda, pensam que não têm direito ao que desejam em virtude de alguma falha ou erro do passado. Elas acham que devem ser castigadas, punidas. O conceito de autopunição ou autojulgamento é totalmente contrário à verdade espiritual da matéria. O seu eu superior não questiona aquilo que você merece. Os conceitos de prêmio e castigo são muito convenientes e, de forma geral, eficazes para regular a conduta humana no mundo material. Os animais domésticos, como todos sabem, podem ser condicionados dessa maneira também. Entretanto, eles não são capazes de ultrapassar esses limites. É muito bom que você tenha uma consciência. Entretanto, ela é parte de seu eu inferior e não do seu eu superior. A consciência está condicionada grandemente por tudo aquilo que você aprendeu na infância, além de todas as suas experiências e observações realizadas em sua vida adulta. É por esse motivo que a consciência de muitas pessoas lhe diz muitas coisas diferentes. A sua consciência não é a voz de Deus e, com certeza, não tem nenhum direito de lhe castigar. A verdadeira voz de Deus está em você, na chama divina do seu eu superior, e somente ela poderá levá-lo até o ponto que você deseja ir, incondicionalmente. Se, por acaso, você não agiu corretamente com uma pessoa, certamente você deverá ressarci-la do prejuízo causado, seja em termos materiais ou espirituais, conforme as circunstâncias. Contudo, tudo o que você deverá fazer será feito exclusivamente em benefício daquela pessoa, e não para se castigar. Lembre-se de que 2 erros não fazem um acerto. Ame-se, perdoe-se e liberte-se. Num documento da Ordem Externa, elaborado para orientar os iniciantes da Ordem da Palavra Sagrada, publicado no volume 1 do livro A Filosofia Mágica, existe uma declaração de caráter geral que pode ser
elucidativa agora. Jamais deveríamos nos qualificar com expressões do tipo eu sou orgulhoso, ou sou preguiçoso, ou sou desonesto. A essência e a vida da alma estão sempre em ação e em movimento, jamais em condições estáticas. Se for decidido que um homem é justo, de nada adiantará se ele agir injustamente hoje. Porém, se ele agir injustamente hoje, deixe que ele se corrija por si mesmo, agindo justamente amanhã. O pensamento é a ação em seu nível mais sutil. Quase sempre, o pensamento é muito mais forte que a ação externa. A autolimitação fecha a porta para o eu superior. Ela é, na realidade, uma contravenção do cristianismo, uma religião cujo objetivo inicial era o de libertar as pessoas das falsas restrições. Mas já discorreremos bastante a respeito dos ensinamentos do cristianismo no capítulo 4. Ninguém pode afirmar que está livre do medo todo o tempo, especialmente quando algo muito importante para nós ainda não está manifestado no nível material da existência. Somos todos humanos e não poderíamos agir de outra maneira. Contudo, se o medo, ou uma espécie de medo, puder ser interrompido ou suspenso pelo tempo de duração do nosso programa de visualização criativa, conforme deveria ser feito, é bem provável que a nossa confiança renovada perdure por mais tempo. Para tanto, contamos com vários recursos, ou seja, além da respiração rítmica e do relaxamento criativo. Não devemos nos esquecer de utilizar o poder da canção. Cante, ao menos intimamente, e se conseguir, cante em voz alta, música e letra, mas não para que os outros ouçam e critiquem, e sim para que você se assegure daquilo que você sabe. A música chega até os níveis inconscientes da psique, porque o seu apelo é emocional e, através dela, se pode atingi-los. O rei Alfredo o Grande, 848 a 900, por certo mereceu o título que lhe foi outorgado, uma vez que seus feitos foram muito além das batalhas para expulsar os dinamarqueses. Foi um sábio de sua época, tendo traduzido para o inglês inúmeros livros didáticos em latim, além de manter correspondência com o renomado patriarca de Jerusalém, que lhe propiciou material para a compilação de vários livros, até hoje existentes, de provérbios e escritos filosóficos. Um dos segredos de sua coragem nos chega através da seguinte mensagem: se teus pensamentos te assustam, não te atrevas a contá-los aos mais fracos. Respira fundo, engole-os e segue teu caminho cantando.